nosso querido pastor Virgínio. Meus queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a santa paz do Senhor. Poder sentar por um instante e eu quero iniciar dizendo da minha gratidão de poder estar aqui hoje, mais uma vez na escola bíblica, aqui neste lugar. E hoje, quando chegamos aqui nesta sala, então eu estava, logo que fui chegando, eu lembrei que foi aqui, da primeira vez que eu estive aqui convosco na escola bíblica, foi justamente aqui nesta sala. Eu espero que não seja hoje a despedida. Só estou lembrando que foi a primeira. Meus queridos irmãos, o nosso Deus, Ele ainda é o mesmo. Eu trago muita saudação da parte da igreja ali em Sergipe, especialmente da minha família, a minha esposa, que certamente ela gostaria também de estar aqui, mas os nossos compromissos a gente procura se dividir para dar conta de tudo. E graças a Deus que a minha esposa, ela tem sido, desde o princípio, já estamos com 43 para 44 anos de casado, e desde o princípio ela tem sido um complemento na minha vida, não somente na vida do lar, mas também na vida ministerial. E assim nós procuramos atender a obra do Senhor da melhor forma possível. Mas eu trago também uma saudação dos nossos irmãos ali na África, os apaixonados do pastor Haroldo, que eles ficaram tudo vibrando quando souberam que nós estaríamos aqui hoje, e eles só querem saber quando é que o pastor Haroldo volta lá. Aí eu prometi dar uma resposta agora, quando eu estiver de volta. E peço aos irmãos, continuem orando por aquele povo, que é um povo que precisa não somente da ajuda financeira, econômica, mas a ajuda espiritual. É um povo que vive numa situação muito delicada, dominado ali pelas crenças muçulmanas, e onde existe uma escravidão muito grande naquele povo. Mas graças a Deus que a igreja do Senhor está triunfante ali. Porque nada pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Nós não fomos chamados para vivermos ao nosso belo prazer em um mar de rosas na terra, mas fomos chamados para fazer a obra do Senhor, mesmo dentro das circunstâncias difíceis. E quando eu recebi o convite para estar nessa escola bíblica, e que o tema é chamados para ser ministro de Cristo, eu achei um tema muito profundo. E eu fiquei, Senhor, mas graças a Deus que hoje aqui, eu não sabia como começar, mas o pastor Haroldo já começou com a introdução, não é, que eu vou tentar dar continuidade a esta introdução que ele fez aqui. Não sei se eu vou conseguir, mas como nós temos o nosso versículo oficial, que é em 1 Coríntios 4, e verso 1, que diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Irmãos, o pastor, ele já falou aqui muito apropriadamente sobre o termo ministros, que é uma tradução da palavra grega, não é, que é o pératas. Conforme o dicionário que ele citou aqui, o dicionário Vini, não é? É um dicionário bem conhecido nosso, foi publicado pela CPAD. Literalmente esta palavra significa remador, e o remador da fileira de baixo. Veja bem, formado de unco debaixo de eretes, que é o remador. Então vejamos bem, o termo veio a denotar algo muito importante, que qualquer subordinado que age sob a direção de outro. Então, muitas vezes, nós não conseguimos entender o que é realmente ser um ministro. E eu não sei se eu vou conseguir explicar isso tão rápido,
mas daqui para o final da escola bíblica a gente vai chegar a uma conclusão. Não é? Isso já é um desafio para que você continue vindo nos demais horários. Então, vejamos que em Lucas, no capítulo 4, verso 20, o deste evangelho diz que então ele fechou o livro, devolveu ao ministro e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Então, vejamos aqui a palavra ministro, que quer dizer o assistente a serviço na sinagoga. Porém, em Atos, no capítulo 13, verso 5, eu fiz aqui algumas anotações para ganhar tempo, e eu leio aqui Atos 13, 5, diz assim: chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Então vejamos bem, é dito acerca de João Marcos, que era o cooperador. Então, vejamos, aqui ainda, continuando em Atos 26 e verso 16, eu sei que não dá tempo de você procurar porque eu quero avançar para ganhar o horário, então, mas você pode anotar se você desejar. Está escrito: agora levante-se, fique em pé, eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Meus amados, ministro é dito de Paulo como servo de Cristo, como servo de Cristo no Evangelho. Veja bem, era a tradução da palavra Azam, ou Shazam, como queira, em um assistente da sinagoga, cuja responsabilidade era abrir e fechar o livro. E esse livro era o livro que era usado no culto, ajudar então aos sacerdotes ou ao mestre em tudo quanto fosse necessário. Veja bem, nós estamos dando esse pequeno esclarecimento somente para depois nós entrarmos mais diretamente no assunto. Porém, queríamos dar um pouco dessa parte teórica, que eu acho cansativa, é um pouco complicado, difícil, mas é necessário para que a gente veja o porquê das coisas. No dicionário bíblico, no outro dicionário bíblico, que também da CPAD, nos informa que no Antigo Testamento a palavra comum para o ministro é macharet. Este é um particípio do verbo charat. A expressão pode indicar aquele que assiste uma pessoa de alto escalão, assim como no caso de Josué e Moisés. Lá em Êxodo 24 e verso 13, nós podemos ler que Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Quando a gente lê em Josué 1 e verso 1, nós encontramos o seguinte, que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Mais uma vez, auxiliar de Moisés. Elias e Eliseu, lá em 1 Reis, no capítulo 19, verso 21, nós encontramos o seguinte, que Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram, depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Até agora eu sei que está um pouco confuso. O ministro, onde é que quer todos esses auxiliares, toda essa gente de tão baixo serviço, tão baixa posição. Nos escritos mais recentes, este termo se referia aos oficiais reais. Lá em 1 Reis, também no Velho Testamento, capítulo 10, verso 5, você vai ler o seguinte: que o que era servido em sua mesa,
o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Segunda Crônicas 22:8 diz que quando Jeú estava executando juízo sobre a família de Acabe, encontrou os líderes de Judá e os filhos dos parentes de Acasias que serviam e os matou, e até mesmo os anjos de Deus. Veja bem, amados, vamos lá no Salmo de número 104, verso 4. Diz: faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Entretanto, o uso mais característico estava relacionado à ministração do sacerdote no templo. E em Deuteronômio, no capítulo 17, verso 12, diz assim: mas quem agir com rebeldia contra o juiz ou contra o sacerdote que ali estiver no serviço do Senhor, terá que ser morto. Eliminam o mal do meio de Israel. Em seguida diz, no capítulo 21:5, depois os sacerdotes, descendentes de Levi, se aproximarão, pois o Senhor, o seu Deus, os escolheu para ministrarem e para pronunciarem bênçãos em nome do Senhor e resolverem todos os casos de litígio e de violência. Por enquanto, eu quero somente fazer a correlação dentro da palavra. O profeta Isaías, no capítulo 61, verso 6, diz: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Chegando no livro de Ezequiel, 44:11, diz assim: poderão servir no meu santuário como encarregados das portas do templo, e também farão o serviço dele. Poderão matar os animais, os holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo, e apresentar-se diante do povo e servir. Talvez os irmãos digam: mas pastor, tanto versículo assim, já me perdi. É justamente para quando nós começarmos a falar, você entender o respaldo daquilo que estamos explicando. Não é? Então, em Joel, no capítulo 19, verso 13, diz assim: poderão servir ao meu santuário como encarregado das portas do templo, e também farão o serviço nele. Poderão matar os animais dos holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo, e apresentar-se diante do povo e servir. Ponham veste de luto, ó sacerdotes, e planteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar, venham, passe a noite vestido de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do Deus, do seu Deus. Meus amados, há uma diferença muito grande entre a palavra ministro e mestre. Parece ser a mesma coisa, não é? O ministro que vem que vem da palavra, vem de uma palavra magis, vocês irão encontrar aqui que o mestre vem de uma palavra da língua latina, que nós dizemos o magister, o magister, de onde procedem ainda o magistério, também o magistrado, designando alguém que era procurado por ter algo a mais. Então veja bem, era que tinha com que contribuir. O ministro vem de minister, procedente de minus, alguém que tem algo de menos. O servo, diácono, servidor, serviçal, auxiliar, ajudante.
Agora que parece que o negócio embolou mais. Irmãos, vamos aqui, o termo diáconos, de onde vem a diaconia, o mesmo que serviço, ministério. Essas palavras, no sentido original, estavam sempre voltadas para a ideia do serviço, isto é, de servir. Quando nós lemos em Lucas, capítulo 10 e verso 40, nós encontramos aquele texto que, dizendo assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Veja bem, em Lucas 17:8 diz assim: ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Os versículos do capítulo seguinte diz: pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Muita gente joga essa palavra um pouquinho confusa, porque aqui tem uma pergunta: quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. E no capítulo 6, verso 2, está escrito assim: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Aí vem a palavra ministro, atualmente, depois daí assumiu um outro sentido. Refere-se àquele que é líder dentro de um grupo de cristãos, da comunidade cristã. Então veja que a coisa, quando ela começa a mudar, diferença de diácono propriamente dito, que na prática é o obreiro que auxilia os dirigentes. Na realidade, nós, obreiros do Senhor, devemos ter a mentalidade de diáconos, ou seja, de que não passamos de servos do Senhor, de sermos os seus servos e assim servir a sua igreja. Neste sentido, nada justifica para os obreiros do Senhor, seja pastores, seja evangelistas, sejam presbíteros, bispo, diácono, não importa, demonstrar altivez, demonstrar orgulho, presunção. Não. No exercício do ministério, de nada vale querer se apresentar desta forma, porque somos todos servos, nada mais. Não importa o nosso encargo ministerial. Jesus deu o exemplo. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Encontramos em Mateus, no capítulo 20, verso 25 a 28, que Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus amados irmãos, entre todas as situações, a ideia é sempre a de alguém que serve. Em nossos dias, muitos ministros agem e vivem como alguém que foi chamado apenas para mandar. Estes precisam aprender, como servo dos servos, o ministro dos ministros. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia quem poderia ser o maior. Mas Jesus lhe disse:
Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Irmãos, no Evangelho de Lucas, que quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cubra do reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graça, partiu, deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas é daquele que o trai. Eles começaram então a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior, e Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre eles, acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhe disse: o rei das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como os que servem. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Bom, segundo o termo em destaque do versículo acima, é despenseiro, traduzido do grego, oikodomos, que denotava primeiramente o administrador de uma casa, de uma propriedade, formando então de oikos, que é casa, e nemo, que é organizado. Então significa mordomo, que normalmente era um escravo ou liberto. Por isso nós encontramos na palavra aqui Lucas, que o Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhe dar sua porção de alimento no tempo devido? Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. O administrador disse a si mesmo: meu Senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Meus amados, essa palavra dispenseiro, administrador, mordomo, dirigente de uma casa, frequentemente era um escravo de confiança que era encarregado de todos os negócios do lar.
a palavra enfatiza que a pessoa recebe uma grande responsabilidade pela qual deve prestar contas ao depositário. Todos aqui, ou pelo menos 90%, sabem muito bem o que significa um mordomo. Então, o mordomo, ele faz aquilo que o seu senhor manda, mas ele tem as pessoas para ele comandar, não é isso? Então, vejamos que a Bíblia diz aqui em Gálatas, no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Procurador, político, tesoureiro. E aqui Romanos diz que Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Veja bem, Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto, envia saudações. Mordomo espiritual, aquele que é encarregado de uma comissão de servir o Evangelho. Aí nós entramos em 1 Coríntios 4, verso 1, que diz: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Veja toda a voltinha do servo. Viu? Já tinha gente se animando, aí pensando assim, mas por que tem gente que quer mandar? Né? Mas veja bem, prestem bem atenção aonde nós estamos chegando. Não é? Aqui, recebe essa grande responsabilidade. Mas aqui diz, mostra claramente que o mordomo espiritual, aquele que é encarregado de uma comissão de servir o Evangelho. Vejamos o que disse o versículo de 1 Coríntios 4, que é o nosso texto áureo. Mas eu vejo lá o que está escrito em Tito, capítulo 1, verso 7, que complementa dizendo: por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Cada um exerça, 1 Pedro 4,10, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Portanto, meus amados, para que o ministro seja um mordomo, ele precisa ter essas características, ser uma pessoa que não é chamada a atenção, não é uma pessoa orgulhosa, que não é briguento, que não seja violento, que não ande se embriagando, que não esteja interessado só em dinheiro, em lucros desonestos. Então, isto são as características que a Bíblia requer para nós. Mais uma vez, nós encontramos a ideia do serviço que é destacada. O mordomo não é o proprietário dos bens, dos serviços ou das pessoas que lhe são confiadas. Não é maior do que o seu senhor, é alguém investido de autoridade, com base na soberania, na graça e na confiança de quem o chamou. Então, o ministro de Cristo, ele está uma pessoa revestida de autoridade. Ele não é o dono, não, mas ele está servindo ao dono. E ele tem autoridade sobre aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Por isso, meus amados, como ministro, no sentido oficial da igreja, ser mordomo não é para quem quer, mas para quem Deus chama. Eu não sei se é o clima que resseca a garganta ou é a velhice mesmo, mas um certo é que precisa de uma aguinha. Então, na realidade, irmãos, o que nós temos que nos conformar é que ser ministro é algo especial. Ele está para servir, mas para servir ao dono. Aleluia. Aquele que ele colocou na qualidade de mordomo, que é para que os outros possam trabalhar também. Então vejamos em 2 Timóteo, capítulo, até então estava parecendo mais interessante, não é?
Agora a coisa já está mudando um pouquinho, por isso que eu gosto de fazer a leitura da palavra como ela é, em vez de ficar falando muito. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 1, versos 9 a 11, diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então, ministério não se compra, não se vende, não se troca, não é um negócio, não é um chamado para dominar nem tirar vantagens pessoal, mas é um chamado para cuidar daquilo que pertence ao dono. Meus amados, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, os primeiros versículos diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sólida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos forem confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Meu Deus. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, o ministério não é algo que vai preencher o interesse pessoal. Alguns, porque às vezes têm dificuldade de conseguir alguma coisa na vida, e outros achando que vai ter uma posição que vai lhe colocar na qualidade de chefe. Mas durante esses dias, no decorrer desses dias, nós vamos chegar à conclusão de que, acima de tudo, tem um preço a pagar, tem um sofrimento a passar, tem algo muito que muitas pessoas não se atentam para isso. Todos veem o pastor, o ministro, a sua situação como ele é no púlpito, mas ninguém quer saber o que é a história dele até chegar ali no púlpito, nem o que está ocorrendo. É a mesma coisa como muitas pessoas têm às vezes um ciúmezinho assim, aquele ciúme santo da esposa do pastor, né? Assim, não é porque queria outra coisa, é só dizer assim, mas se eu estivesse no lugar dela, poxa, ia ser muito bom. Porque olha, se a esposa do pastor recebe honra, recebe palavra bonita, recebe presente, e eu lhe pergunto, será que eu aguentaria passar o que passa com a esposa do pastor? Lá caladinha. E se resmungar um pouquinho, já é um falatório. Já é um falatório. Basta gemer. Então, muitas vezes, ainda a situação é pior do que mesmo do ministro. Viu? Os princípios aqui que nós expomos se aplicam também a todas as pessoas que na igreja do Senhor foram investidos de autoridades em cargos e funções de confiança, chamados para servir. Em 1 Timóteo, Paulo diz o seguinte, que se alguém deseja o episcopado, excelente obra, deseja, mas quando nós encontramos aqui procuramos lá na palavra grega, eu estou aqui citando porque como é uma escola, eu sei que escola é um pouco cansativo, não é? Mas depois a gente pede a Deus um fogozinho para tirar o cansaço para a segunda etapa, né? Aí nós vamos entrar dentro da presença do Senhor de outra forma. Mas se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. A palavra grega, episcopos,
designa uma supervisão pastoral. Paulo não fala de um episcopado monárquico que se desenvolveu mais tarde. E quem deseja este ministério, aqui ele diz, excelente obra deseja. Mas quais são esses ministérios de que Paulo está falando aqui no texto? Ele está falando acerca dos dons ministeriais dados por Cristo Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por qualquer doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Meus amados, no ensino doutrinário descrito aqui pelo apóstolo Paulo, sobre os dons ministeriais, em harmonia à hierarquia, trazem grandes proveitos para a casa de Deus e juntos contribuem para a edificação do corpo de Cristo. Vejam bem que os 5 ministérios são importantes para termos uma igreja bem edificada e para que deixemos de ser meninos inconstantes, levados por qualquer doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Agora vejamos bem que foi para que ele deu uns para profeta, evangelista, pastores, doutores, para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério de edificação do corpo de Cristo. No ensino doutrinário escrito pelo apóstolo, nós encontramos isso de uma forma bem clara. E lá em Efésios, que antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça e é Cristo. Então, ministério, meus amados, não é uma profissão e nem é também uma carreira. Ministério é dom de Deus. Aleluia. Não adianta assumir o ministério profissionalmente. Tem que receber o dom da parte de Deus para não se atrapalhar. Porque quando você exerce o ministério como o dom que Deus lhe deu, você encontra satisfação, encontra consolação, encontra alegria, mesmo nos momentos de sofrimento. Os ministros são escolhidos por Deus para ministrar a boa obra em favor daqueles que irão herdar a salvação. Aleluia. Este é o trabalho. Todo membro do corpo de Cristo tem uma função a desempenhar para o bem conjunto, mas toda a responsabilidade e poder são recebidos de Cristo, que concede os dons à igreja para seu aperfeiçoamento. Aleluia. O que resulta não só em crescimento em número, como também em varonilidade. Meus irmãos, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então vejamos a responsabilidade do ministério perante os homens é anunciar a Cristo. Aleluia. Advertir contra o erro doutrinário, advertir contra os erros moral, ensinar toda a vontade de Deus. Este é a função do ministro, ensinando-nos a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. É o que está escrito em Mateus 28,